Olá pessoal, meu nome é Ellen. Eu vou falar um pouco sobre a personagem negra na literatura infantil e juvenil, né? Com abordagem no livro infantil Histórias da Preta, né? De Heloísa Pires Lima. No livro, né, a autora narra a história de uma criança afro-brasileira, né, uma mulher forte, orgulhosa de sua descendência, né. O referido livro, ele é um misto de ficção, né, e história que representa a construção da identidade afro-brasileira. A obra é dividida em partes, né. No primeiro momento, a preta se apresenta, né. No segundo momento, ela apresenta a África. E no terceiro momento, ela apresenta a cultura africana, né? E a história do candomblé. Vou fazer uma análise do livro, né? No livro Histórias da Preta, conta a história de uma criança negra, né? Que a princípio ela não se declarava negra, né? Aí na página 12 tem uma parte que fala assim que eu não sou preta, sou marrom, né, cor de doce de leite, né, como a canela, como chocolate e como brigadeiro, né. Quando outras pessoas a chamavam de preta, ela achava estranho, né, e só aceitava chamar ela de preta se fosse a tia dela, né. E ao longo da história, ela se assume, né, de verdade como negra e se orgulha, né, de ser preta. No entanto, ser negro, né, é ser como todos os brancos, né, ter as mesmas oportunidades, né, e direitos na sociedade, né, e em qualquer lugar do mundo, né. Então, ela se apresenta na primeira parte, né, e depois apresenta um pouco sobre a África, seus povos, né, etnias e sua cultura. A preta é uma contadora de histórias, né? Ela vai narrando sobre sua cultura, né, sobre sua identidade e origem, né? De uma forma tão boa, tão gostosa, né, de se ver e de se refletir. Depois ela narra sobre o roubo do tesouro, né? Que tesouro é esse, né? Esse tesouro, né, segundo meus estudos e entendimentos, seria a liberdade, né, dos negros escravizados. Né? Depois ela narra momentos em que os negros foram traficados, né, de forma dolorosa, né? Depois as capitanias hereditárias progrediam, né, ou vendiam e traficavam os negros, né? Esses navios saíam cheios de pessoas compradas para ser vendidas, né, em outro lugar, e durante a travessia, né, do rio, lá do mar, alguns apanharam, outros se jogavam no mar, né, para não viver em tortura, e outros, né, morriam de tristeza, né. Tem a parte na página 42 que diz assim, que viver de escravizar as pessoas foi uma prática, né, que se prolonga por anos, e até hoje os povos sofrem as consequências dessa história, né. E mais adiante ela fala, né, sobre a história do candomblé, né, e narra as histórias e origem das divindades africanas, né, como Yorubas, as rezas para os orixás, né, conta o mito do Olo, do maré, que é o deus Yoruba, né, o Oxum, que é uma divindade ligada à água, né, o Oxumaré, o Ocô, né, divindade da agricultura, né, o culto a Xangô, né, a divindade da justiça,
ou Ibejias, né? E por fim, Todas as Casas de Candomblé, né? É um livro muitíssimo interessante para ser lido, né? E passado para os nossos leitores, né? Como uma reflexão, né? Cultural, de cultura, né? Identidade e origem africana, né? É uma cultura diferente como todas as outras, né? E que devem ser respeitada, né? O livro fala de etnias, né, e culturas presentes no seu continente africano, né, suas culturas regionais, né, e seus costumes. Durante o livro, né, as páginas, você vai virando as páginas, há várias ilustrações, né, e a partir de cada imagem, né, ilustrada no livro, o texto vai se fazendo, né? O livro é infantil, né, mas pode também ser lido, né, e na sala de aula ser passado também para adultos, né, podendo ser trabalhado com crianças a partir do 7º ano em diante. O livro Histórias da Preta, né, pode ser visto como uma metanarrativa, né, em que a autora fala da produção do seu livro e ela aborda a história da cultura africana, né, conta histórias de uma criança negra, né, de uma mulher forte, ativa, né, mulher guerreira, olhar alto, né, cabeça erguida, né, uma mulher empoderada. O livro trata de um processo de identidade cultural, né, e a Heloísa Pires Lima é uma escritora negra, né, como já dito, e em seu livro ela valoriza a identidade negra, né, e luta contra o apagamento da presença do negro na sociedade. O livro mescla, né, de memórias da própria autora, né, com conhecimento de sua origem, né, antepassados, cultura, geografia, né, e religiões dos povos africanos, né, refletindo que o menino e a menina negra, né, devem entender suas origens e valorizá-lo, né, seu povo, e não ser como subalterno em uma sociedade plural. O livro é uma obra de uma escritora negra que se chama Heloísa Pires Lima, né. Na obra ela trata da história da identidade e cultura africana como narrativa de valorização da cultura, né, e identidade negra. A Preta aborda também, né, em seu livro, a questão de comercialização, né, de pessoas africanas, né, dos vários tráficos, né, dos escravizados, e do sofrimento árduo, né, das pessoas que passaram. E na página 41 diz assim, na página 39 e 41 diz assim: tinha um mercado de gente, um mercado de marfim, um mercado de ouro, e esses mercados dividiam e uniam as etnias. Os navios saíam abarrotados da África, cheio de pessoas que eram compradas e ali vendidas em outro lugar. Durante a travessia, algum dos apanhados conseguiu se jogar no mar. Era preferível escolher morrer a viver escravizado. Até de tristeza eles morriam, uma tristeza chamada banzo, que era a falta que sentiam de sua terra, de sua casa. Histórias da Preta é um livro didático, né? Um livro de história, geografia, religião e cultura. É um livro, uma linguagem simples, né? Pensada para um público juvenil, né? E os desenhos funcionam como os indutores para a leitura tranquila. O livro representa uma viagem cultural sobre a cultura negra, a valorização dos afrodescendentes, né, como forma de ruptura, né, dos estereótipos de raça, religião, de direito, né, de lugar social. É um livro de valorização da identidade negra, né, como já dito. A sua importância está na valorização da identidade e inclusão,
né, da escrita do negro e da negra na literatura brasileira, né, a mensagem que a autora passa para o leitor, né, o valor literário, causar nele a reflexão, né, sobre cultura, identidade e o quanto é importante se assumir como negro, né, e aproveitar bem esse privilégio, né. Mais abaixo, adiante, tem um tópico, a representação do negro na literatura infantil e juvenil, né? E daí eu coloquei a Novaes, né? O texto da Novaes trata da literatura, né, e consciência de mundo, ideal, ideológico, né, da formação de espírito das crianças, ainda sobre estereótipos familiares, que ainda se mantém e deve ser quebrado, né, ao longo do tempo. E mais adiante, a citação do Morim, que diz assim, Morim, 1921, página 101. A compreensão do outro requer a consciência da complexidade humana, né? Ou seja, segundo o meu entendimento, o outro, né, tem que perceber e entender, né, que são iguais, como as mesmas condições financeiras e com famílias perfeitas, né? Somos falhos, né? Somos pessoas, somos falhos e, acima de tudo, dono das nossas atitudes e consequências, né? E não podemos inferiorizar ou discriminar o outro por seus aspectos, né, de sua vida e de sua pessoa a estes traços. A literatura, né, para mim, antes de tudo, né, é uma transformação, né? A literatura é sim perigosa, né, porque tem o poder de nos desestabilizar, né, e desassossegar, né. Para mim, a literatura é fundamental na vida das pessoas, né. Ela me fez crescer bastante, né, me instruiu muito. Posso dizer até que a literatura me transformou, né, totalmente. A minha forma de pensar e até mesmo de agir, né, totalmente diferente de algum tempo para cá. Graças, né, à literatura e aos professores que me fez abrir os olhos, né, desde a graduação tenho aulas de literatura. Então é isso. Eu vou ler um poema agora. Mulher que passa, Vinícius de Moraes. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios, tem 7 cores nos cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e suplicias, dentro das noites, dentro dos dias. Teus sentimentos são poesia, teus sofrimentos, melancolia. Teus pelos leves são relva boa, fresca e macia. Teus belos braços são cisnes mansos, longe das vozes da ventania. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Como te adoro, mulher que passas, que vens e passas, que me sacias, dentro das noites, dentro dos dias. Por que me faltas, se te procuro? Por que me odeias, se te juro que te perdia, se me encontravas, e me encontrava, se te perdias? Porque não volta, mulher que passa? Porque não enches a minha vida? Porque não voltas, mulher querida, sempre perdida, nunca encontrada? Porque não voltas à minha vida, para que eu sofro, não ser desgraça? Meu Deus, eu quero a mulher que passa, eu quero agora, sem mais demora, minha amada, mulher que passa. No santo nome do teu martírio que nunca cessa,
Meu Deus, eu quero depressa, a minha amada mulher que fica e passa, que pacifica, que é tanto puro como devassa, que boia leve como a cortiça e tem raízes como a fumaça. Obrigada.